Colossenses capítulo 1, versículo 13. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Repetindo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Presta atenção, igreja. Essa palavra aqui, ela já está no passado. Libertou, já passou. Não significa que Ele irá libertar. Ele já libertou você e eu, todos nós, do império das trevas. Mas tem pessoas que ela não se deu conta disso. E por mais que Jesus ele fez o sacrifício, libertou a pessoa, a mente dela insiste em viver nas trevas. A mente dela, ela não se deu conta de que Jesus já pagou um preço por a vida dela, e ela insiste em pensar que ela não está liberta. Satanás se aproveita dessa situação, e ele entra com acusação. A Bíblia diz que ele acusa de dia e de noite, ele vive acusando. E quando a pessoa ela tem dúvida a respeito da sua própria vida, da sua libertação, Satanás vem para pesar na dúvida dela. Mas se você atentar para essa palavra aqui, ela já está escrita no passado. Ele nos libertou, já passou, e significa que você está liberto, está livre. Uma pessoa que ela está liberta, ela se torna independente, né? É independente ou dependente? Independente, ou seja, ela não depende de homens, ela não depende do mundo, ela não depende de coisas, de dinheiro, não. Se Jesus ele nos libertou do império das trevas, nós só dependemos de quem? De quem nos libertou. Foi Ele que nos libertou e nos colocou livres. E se nós ganhamos essa liberdade, nada mais justo do que buscar agradecer aquele que nos libertou. Mas muitos, ao invés de agradecer, viram as costas. Lembra daqueles 10 leprosos? A Bíblia diz que eles tiveram um encontro com Jesus, e Jesus ele falou: vai, mostra ao sacerdote. Mostrar o que? A lepra? Mostra lá o sacerdote. Eles obedeceram e foram. Só que quando eles estavam indo, eles perceberam que estavam o quê? Limpos, purificados. E aí um somente voltou. Um somente. Ou seja, Jesus libertou do império das trevas os 10, mas somente um voltou para adorá-lo. E a Bíblia diz que aquele um que voltou, ele se prostrou diante de Deus e agradeceu e adorou. E Jesus falou para ele: cadê os outros 9? Não eram 10? Para você ver, Jesus ele não cobra pela libertação de alguém, ele não cobra por tirar o fardo, o peso, por libertar uma vida, uma criatura, diferentemente do homem, que quando faz algo por você, por mim, ele já fica esperando o retorno. Olha, não esquece de mim não, hein? Eu te ajudei, eu te estendi a mão, olha, eu estou aqui esperando, hein? Você me pagar. Deus é diferente, porque Ele sabe que nós não temos nenhuma condição de pagá-lo, mas Ele aceita a nossa gratidão, e é a gratidão que vai fazer a gente se aproximar mais de Cristo, porque Ele não está falando aqui: eu libertei aqueles que estão na igreja. Não,
Jesus ele não pagou o preço, não se doou naquela cruz somente por aqueles que estavam na igreja. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus ele veio para salvar o pecador do seu pecado. E ele, por causa disso, ele era muito criticado, não é? Teve uma vez que ele foi para a casa de Zaqueu e muitos falaram: como é que pode? Esse homem é pecador, é ladrão, é bandido, e o Senhor está indo com ele para a casa dele. Jesus ele veio justamente para dar oportunidades a todos. Lembra da palavra de ontem que eu falei lá em Mateus 11? Vinde a mim todos que estáis cansados, todos. Ele está chamando todo. Esse todos significa o católico, o espírita, o médio, aquele que não tem crença, aquele que não crê, aquele que crê. Todos, igreja. Advogados, juízes, policiais. Ele não chamou Maria Madalena? Maria Madalena estava condenada pela lei, como todos nós. Que a Bíblia diz que naquela época, quando você pecava, cometia algum pecado, você ia pagar perante a lei. E a Bíblia diz que perante a lei de Moisés, Madalena tinha que morrer, apedrejada. Mas Jesus falou: não, dá oportunidade, porque se ela morrer, todos vocês vão morrer. Se vocês acham que ela tem que morrer, vocês também têm que morrer, porque vocês pecaram também. É claro que ele não acusou, porque Jesus não acusa, mas a consciência daqueles homens, quando Jesus falou: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, na hora, a consciência falou: ih, eu estou pior do que essa mulher aí, ih, eu já errei tanto, se eu for falar dos meus pecados, eu vou morrer na frente dela. E todos foram saindo, ou seja, ele libertou a todos, mas só que nem todos têm essa consciência que estão libertos, nem todos, porque há aqueles que recebem a libertação, mas não valorizam. Nem todo mundo sabe viver em liberdade. Você sabia disso? Teve uma época que o povo de Deus não era regido por nenhum rei. Só tinha Samuel, que era o sacerdote, o profeta. Deus falava com o profeta Samuel, o sacerdote, e ali Samuel passava para o povo. Mas Samuel não era rei, ele era o mensageiro de Deus, o mediador, aquele que orava, aquele que trazia a resposta. Então o povo não tinha rei humano, que eu estou falando. O rei do povo era quem? Era Deus, porque Deus tinha libertado eles. Mas só que eles chegaram para Samuel e falou: ô Samuel, todos têm o seu rei, todos, e nós não temos um rei. Olha a ingratidão do povo. Isso significa o quê? Que muitos não sabem lidar com a liberdade, sempre querem alguém para induzir ela como deve fazer, o que tem que ser feito. É assim. Nem todo mundo nasceu para ser. Aliás, a Bíblia diz que nós nascemos para ser cabeça e não cauda, mas nem todo mundo tem essa consciência. Tem pessoas que falam: não, Deus me livre, eu prefiro ter um chefe do que ser chefe, eu prefiro ser mandado do que mandar, dá muita dor de cabeça, é muito problema. Mas você vai ter condição de resolver todas elas, amém, igreja? Mas muitos abrem mão da liberdade e preferem viver na escravidão dos vícios, na escravidão do pecado, da mentira, na escravidão deste mundo que não tem mais nada para oferecer. Ou seja, estão livres, mas querem viver na dependência do mundo. Quem decide é quem? O ser humano. É o ser humano.
Porque quando a pessoa fala assim, ó, a partir de hoje eu não quero mais saber desse álcool, não quero mais saber desse cigarro, porque Jesus me libertou. E Ele não me libertou hoje, já faz tempo que Ele me deu essa liberdade, mas só que eu não aceitava. Porque quando a gente chama a pessoa para falar, ó, você aceita Jesus como seu libertador, como seu salvador, a pessoa, não, hoje não, pastor, hoje não, sabe, mais para frente. Ou seja, ela prefere estar na escravidão, ela prefere, ela nem para raciocinar. Ah, Jesus me libertar? Não, Ele já te libertou, eu só quero saber se você aceita. E a pessoa coloca um monte de imprevisto, né? Para você ver como é que é. Ela decide estar na vida que ela tem levado. Por isso que a palavra é bem clara, Ele já nos libertou. E quando a pessoa tem essa consciência, igreja, o diabo está perdido. Está perdido. Imagine o diabo chegando assim na casa, na vida de alguém, ó, eu vou entrar na sua vida. Não vai não. Não vai não, porque Jesus já me libertou já. Não, você é meu. Você sabia que o diabo falava isso para mim no começo? Quando eu era criança, bebê ainda, meus pais me levaram para a casa de macumba, né? Bruxaria. E ali fizeram um trabalho, cortaram com gilete, colocaram um pozinho que eles falam que é pó de pemba, né? E aí, tanto em mim como na minha mãe, o meu pai, que não se converteu e acabou morrendo, e aí fizeram esse trabalho. E aí quando eu me converti, o diabo ele se manifestava e falava, olha, você foi oferecido a mim, você é meu, você é meu. Aí eu falava para ele, naquela época eu era cego, eu era induzido, mas hoje eu sei que eu sou livre, liberto e pertenço a quem? A Deus. Você não tem mais nenhuma autoridade sobre a minha vida, que eu tenho a consciência que Jesus me libertou. E eu só devo explicação a quem? A Ele. A Ele. Igreja, não tem esse negócio, mas essa criança foi oferecida quando pequeno, vai ter uma vida destruída. Se eu fosse ter essa consciência, eu não estaria aqui, talvez eu estaria morto. Como meu pai morreu, eu tinha 7 anos. Ou seja, depois disso, houve separação, houve morte. Tudo por quê? Porque não conhecia a palavra de Deus. Houve loucura da parte da minha mãe. Minha mãe foi até internada, igreja. Internada no manicômio que fala, manicômio. Foi internada como louca por causa dos demônios. Por causa dos demônios. Mas no dia que ela teve a consciência dessa palavra, que Jesus já tinha libertado ela falou, a partir de hoje demônio nenhum entra na minha vida. Ela falou. E nunca mais, hoje está na presença de Deus. Todos os filhos estão na presença de Deus e no altar. Tenho 2 irmãs, uma é pastora, a outra é missionária, e o menor também é pastor. São 4 irmãos. Ou seja, se nós não tivéssemos essa consciência aqui, mesmo sofrendo, o diabo já tinha nos levado. Ele falava para nós, eu vou acabar com toda essa família aqui, vou acabar com tudo. E a gente sofria. Por quê? Porque não conhecia a palavra. Ninguém conhecia a palavra. Tinha noite que a gente chorava, e o diabo fazia o que ele queria, quebrava, saía correndo na rua. Teve uma vez que ele manifestou, e aí ele pegou 2 macumbeiras, feiticeiras, que moravam do lado, fez um trabalho errado lá, que não concordou, pegou e enterrou, só deixou a cabeça do lado de fora. Deixou só a cabeça do lado de fora. Ou seja,
é o cavalo dele, né? Mas vê se ele faz isso com crente. Ele faz? Não. Vê se ele faz isso com alguém que tem consciência que pertence somente a Deus. Por isso que eu falei ontem, quando ele falou para os homens que queriam expulsar eles, ele falou: ó, eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo. Ele fala também para você, para alguns, ele fala: ó, eu sei quem é Maria, eu sei quem é Beatriz, eu sei quem é João, tem estado sempre na igreja em oração. Aqueles ali eu não posso tocar, não. Eu não posso tocar, mas na sua vida eu posso. Na nossa vida está blindada a minha igreja. Então essa consciência você tem que ter contigo, que você já está liberto. Eu sabia que o diabo ele quer usar às vezes até o crente para dizer: ó, fulano não está liberto, o filho não está liberto. Isso não pode sair da sua boca, porque eu já vi muitos crentes falar: ó, meu filho não está liberto, pastor. Olha, meu esposo não está liberto. Então essa palavra aqui não é verdadeira. A Bíblia diz que Jesus já nos libertou. Não, ele está liberto sim, ele só não tem essa consciência. Pois no dia que ele tiver essa consciência, ele fala: olha, Jesus já me libertou desse mal, eu não aceito esse mal na minha vida. Pronto. É desse jeito, igreja. É assim que acontece. Muitas vezes a pessoa fala: mas eu não consigo me libertar desse vício. Jesus já te libertou. No momento que você tiver essa consciência, o cigarro não entra mais na sua casa. Quando eu me converti junto com minha esposa, a gente se batizou na mesma água. Então, portanto, a gente tem a mesma idade, né? Na mesma água, nascendo no mesmo dia, na mesma hora, espiritualmente falando. E aí, conhecemos muita gente do mundo que frequentava a nossa casa. Essas pessoas iam e queriam fazer festas, queriam fazer bebedices. E aí nós falamos um para o outro: a partir de hoje nós não vamos expulsar ninguém, mas nós não aceitamos nenhuma bebida, nada de vício aqui dentro de casa. Nós não bebemos porque nós vamos aceitar essas bebidas. Não vamos expulsar ninguém, mas aí tem que ter sabedoria. Porque na mesma semana foi um cunhado nosso que tinha acabado de chegar de viagem de outro estado e falou: ó, Marcos, eu vou aí na sua casa, eu e minha esposa, venha. Aí ele chegou, aí: ô Marcos, será que eu tenho como eu comprar uma cerveja ali para mim? Porque eu gosto de tomar uma cervejinha no final de semana. Eu não quero ficar lá no bar sozinho, minha esposa aqui com vocês e eu lá sozinho. Aí eu falei para ele: é por sua conta, a responsabilidade é sua. Ele sabia que nós já estávamos na igreja. A responsabilidade é sua. E ele trouxe, acho que foi umas 4 garrafas. Ele colocou na geladeira. Eu olhei para minha esposa assim: a responsabilidade é dele. Eu falei para ele. No primeiro copo que ele tomou, começou a passar mal. Passou mal que desmaiou. Nunca tinha acontecido com ele. Aí entregou as bebidas, né? Passou mal. O tempo que ele ficou lá em casa, ele passando mal. Aí almoçou. Aí foi para casa de um outro cunhado. Esse cunhado ele bebia. Aí ele abriu o coração: rapaz, aconteceu uma coisa estranha lá na casa do Marcos, da Janaína, que nunca aconteceu comigo. E olha, eu comprei lá 4 garrafas de bebida, e quando eu fui tomar o primeiro copo, eu passei mal. Passei acostumado a beber, ele falando. Aí o outro cunhado falou também: você quer levar bebida para casa de crente? Você acha que isso é certo? É claro, você quer levar coisa errada para casa do crente? Aí ele tornou a consciência, é verdade. Ou seja, precisou eu expulsar ele? Não. Maltratei? Não. Só determinei, igreja.
Você tem que determinar aquilo que você quer viver, aquilo que você quer na sua casa, na sua vida. Por isso toma cuidado quando você falar assim: olha, o meu filho não é liberto, o meu esposo não está liberto, a minha esposa não está liberta. Toma cuidado, porque essa palavra aqui é verdadeira. Jesus já libertou, mas eles ainda não tiveram consciência disso. Haverá um dia que eles vão falar: a partir de hoje eu não bebo mais, porque Jesus me libertou. Amém, igreja? E além de libertar, Ele transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse transporte aqui, eu vou explicar. Imagine uma pessoa com 50 anos, 50 anos vivendo no pecado, na escravidão, na dependência química, 50 anos prejudicando o próprio corpo, né? Para que essa pessoa possa recomeçar uma nova vida, ela teria que regredir 50 anos atrás ou menos, porque ela não nasceu bebendo. O tempo que ela estava no vício, no pecado, ela teria que regredir todo esse tempo, e lá atrás, aonde ela começou a fazer as coisas diferentes, recomeçar. Seria justo, é mais que justo. Eu vivi 50 anos da minha vida nos vícios, agora eu tenho que viver 50 anos regredindo para recomeçar. Eu vou ter 100 anos para começar. Quando eu tiver meus 100 anos, eu vou começar a minha vida de novo. É muito tempo, não é, igreja? E Deus, Ele sabe disso. Por isso que quando Deus, Ele liberta uma pessoa, imediatamente, se a pessoa crê, se a pessoa tem fé, Ele pega a pessoa ali, transporta e coloca aqui, no caminho certo. É assim que Ele faz. Porque senão você teria que voltar até onde você começou a errar, para você fazer o percurso correto. Olha o tempo que você ia perder, né? Então Deus, Ele é tão misericordioso que Ele transporta a pessoa aonde ela tem que estar. É assim que acontece. Por isso que você vê muita gente, ontem estava fazendo um monte de coisa errada, hoje está contando testemunho. Como é que pode? Fulano de repente mudou assim. É porque ele creu que Deus é capaz de transportar ele para uma vida melhor. Esse dia eu estava vendo, esse dia não, já tem uns meses, já um tempo, um ex-morador de rua contando um testemunho. Ele contava o testemunho que morava debaixo do viaduto e não tinha um pão seco para comer, e bem vestido, ninguém acreditava, parecia mentira, né? Mas você sabe que nesse mistério é tudo ao vivo e mostra ali o testemunho e mostra o antes e o depois. E ele falando: hoje eu tenho um prédio, um edifício de apartamento, eu não tinha morada, hoje eu tenho várias moradas, várias. Aí tem gente que, como é que pode? Fulano não tinha nada, de repente tem um prédio. Ele falou: eu tenho um prédio hoje com vários apartamentos, eu moro em qualquer apartamento que eu quiser. Para você ver. Então o que Deus fez com ele? Pegou e transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se você crê, igreja, Deus, Ele faz isso. Ele liberta e muda a história, e é de repente. Mas você tem que crer, você tem que pegar essa palavra e tomar como não, eu tenho essa consciência, essa fé, essa certeza que a minha vida vai mudar. Eu não preciso, mas eu não estudei, eu passei 20 anos da minha vida fazendo um monte de coisa errada. Não, mas Deus pode mudar a partir de hoje, e a partir de hoje mesmo você começa a viver o melhor dessa terra. É desse jeito, igreja. Deus, Ele pode fazer isso e muito mais, muito mais, muito mais. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muito mais, igreja. Eu fico encantado com a história de Davi. Uma hora ele estava esquecido até pela família.
Aí chega Samuel: ó, eu vim aqui para ungir um rei. Aí todo mundo vem. Ah, deve ser isso aí, deve ser aquele ali, deve ser o outro. E Davizinho esquecido, da família até. E de repente falta mais um, manda chamar. De repente o azeite desce: a partir de hoje você é rei de Israel. Davi não tinha estudado, Davi não tinha se alistado no exército como os irmãos. Davi era esquecido, igreja, pela família. De repente Deus falou: eu quero esse aí, unge ele vai ser rei a partir de hoje. Ou seja, ele derramou a unção, a partir dali ele já era rei. Foi Deus que escolheu. Amém, igreja? Quando Deus quer, é desse jeito. Esse dia eu estava comentando com alguns a respeito que a obra hoje tem muitos bispos novos, pouca idade. A gente fica assim impactado, porque antigamente, quando se falava em bispo, o bispo já tem uma idade avançada, era aquele senhor cheio de experiência de vida, Hoje você vê Deus ungindo jovens a bispos, mas não que eles tenham experiência, olha, esse aí é capacitado, não. É a unção de bispo ele recebeu. Ele está se tornando um grande bispo, se ele tiver essa consciência. Mas muitos se desviam, infelizmente. Quando é derramada a unção na cabeça de alguém, ou seja, aquela pessoa está se tornando ali, ela está recebendo, mas isso não significa que ela tem experiência para ser, bagagem para ser. Não. A mesma coisa é você e eu. Quando a gente recebe a unção de Deus no alto da nossa cabeça, Deus ele está apostando na nossa vida, determinando aquilo que vai fazer, não por aquilo que você apresenta, mas por aquilo que Ele é, porque Deus é bom. Amém, igreja? Amém. Então Ele te libertou, não porque nós somos melhores. Ele me libertou porque eu sou cheio de qualidades, eu estou aqui porque eu sou diferente dos demais. Não, nada disso. Ele libertou a todos, mas muitos viram as costas. Não tem essa consciência. E você teve essa consciência e veio para a casa dele. Quem entendeu? De verdade? Então guarda no seu coração essa palavra e nunca deixe ninguém dizer para você que você não está liberto, porque tem muita gente assim, não é? Cheio de si, egoísta, às vezes porque não concorda com algo na sua vida e fala: você não está liberto não. E a palavra de Deus então? É mentirosa? Claro que não, é verdadeira. Amém, igreja? Creia naquilo que Deus já fez na sua vida e toma posse. Diga glória a Deus. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Graças a Deus. Como é bom se alimentar da palavra, não é, igreja? Um versículo nos fortalece de uma forma tão grande. Um versículo, para você ver. E muitas vezes a pessoa fala: eu não tenho tempo para a Bíblia, eu não tenho tempo para Deus. E se ela soubesse que uma palavra da Bíblia mudaria tudo a vida dela, toda a vida dela. Então essa consciência a gente tem que ter. Amém? Fiquem todos de pé, por favor. Nós vamos orar agora e agradecer a Deus. Agradecer por estar aqui, por estar na presença dEle. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Feche os teus olhos. Espírito Santo, nós não estaríamos aqui hoje se não fosse os teus cuidados, a tua intercessão. Nós não estaríamos aqui hoje se achássemos que merecemos alguma coisa. Nós não merecemos nada. Eu não mereço. Verdade, Senhor. Tanto amor. Eu não sou digno